Oi pessoal, trazendo mais uma edição da coleção Dragões e Criaturas Fantásticas. Dessa vez de número 29, é o Nidhogg, o dragão que vive nas raízes do mundo. Certo? Esse da mitologia escandinava, se eu não me engano. Tá? Essa aqui é a primeira página. Ah, e essa aqui é a miniatura que vem com a coleção. Aqui, ó. Certo? Essa é a Nidhogg, ó a carinha dela. De mar. Muito bem. E aqui diz que a serpente Nidhogg é uma figura sombria da mitologia escandinava que habita no mundo gelado de Niflheim e alimenta-se de cadáveres. Esse dragão terrível está enroscado desde o início dos tempos sob uma das raízes de Yggdrasil, o majestoso freixo que sustém o universo e se renova continuamente. Esta ameaça ao equilíbrio do universo apenas desaparecerá quando chegar o Ragnarok, o crepúsculo dos deuses, e o Nidhogg regressar às terras escuras de onde surgiu. Se bem que, na verdade, se eu não me engano, essa era uma lenda que ela era filha de algum dos deuses nórdicos lá. Mas tá, vamos ver aqui o que diz a lenda. Esta serpente verde de olhos vermelhos e várias caudas esconde-se nas geladas sombras do Niflheim e devora os despojos dos mortos enquanto rói, sem cessar, uma das raízes da árvore do mundo, Yggdrasil. Essa é a primeira página. Aqui é a segunda. Diz aqui que a mitologia escandinava, o centro do universo, na mitologia escandinava, né, o centro do universo é um freixo com uma ramagem majestosa, Yggdrasil, a árvore da vida. As suas três raízes afundam-se respectivamente no mundo dos mortos, Niflheim, no mundo dos gigantes, Jotnar, e no mundo dos deuses, Asgard. A serpente Nidhogg, a que golpeia ferozmente, habita sobre a primeira dessas raízes, que chega até as névoas geladas de Niflheim. Aí brota a fonte, lá vem outra palavra difícil, Vergelmir, a cadeira fervente, de onde nascem os 11 rios gelados de Elivagar. Esse eu nunca tinha ouvido falar. Diz que Nidhogg é um dragão sombrio que, entre outras coisas, se ocupa a devorar os cadáveres das pessoas que mataram, mentiram ou cometeram adultério. Mas este não é o seu único alimento. Desde o início dos tempos, sempre que os corpos putrefatos que engole lhe irritam o estômago, rói a raiz de Yggdrasil para acalmar as dores. Este suplício incessante ameaça a saúde da árvore e, com isso, a estabilidade do mundo. Felizmente, na terceira raiz de Yggdrasil, que chega até Asgard, habitam as três Nornas. Urdi, que representa o passado, Verdandi, o presente, e Skuldi, o futuro. Eu não conhecia esses seres. Enquanto fiam sem cessar o destino do universo, também confeccionam cataplasmas de barro que aplicam ininterruptamente nas feridas das raízes ruídas por Nidhogg. Isso me faz lembrar, na mitologia grega também tem as três fúrias, três linhas, sei lá, não. Eram três que também era alguma coisa do destino, que teciam a vida das pessoas do começo ao fim, né? Eu não consigo me lembrar agora o nome das três, do grego, mas é bem parecida, né, a lenda. E aqui fala que mais? Disse que o mundo, tal como conhecemos, terminará no Ragnarok, o crepúsculo dos deuses. Este cataclismo terá lugar na planície de Vigrid e oporá os deuses, as valquírias e os nossa, esse nome vai ser difícil de pronunciar. Enherger. Não sei se é assim. Guerreiros, vou mostrar aqui pra vocês. Vocês veem como se escreve esse negócio aí, tá? Guerreiros corajosos mortos em combate contra os gigantes e os monstros. Então,
São essas pessoas, deusas valquírias e esses guerreiros que vão lutar contra os gigantes e os monstros. Durante o Ragnarok, Nidhogg deixará o Niflheim para sobrevoar a planície de Vigrid. Sob as suas asas geladas, levará os cadáveres dos guerreiros mortos em combate. Depois da luta, Nidhogg não desaparecerá, mas rumará a Nidavellir, a terra dos campos escuros. Também sobreviverão 2 humanos, Lif e Liftrasir, que se haviam refugiado entre os ramos da Yggdrasil e terão a pesada tarefa de fundar um novo mundo. Oh meu Deus, outra arca de Noé. Aqui diz também que fala sobre abrigo do dragão, os habitantes de Yggdrasil. Nidhogg não é o único ser relacionado com Yggdrasil, pois nos ramos do freixo imortal coabitam várias criaturas. Inúmeras serpentes de dimensões mais reduzidas vivem junto a ele, e nos ramos mais altos habita a águia Vidofnir. Eu conheço muito pouco da mitologia escandinava, então, né, gente? Eu tenho que ler tudo aqui, que muita coisa eu não conheço. A mais sábia das criaturas, que dá origem aos ventos agitando as asas e tem um falcão entre os olhos. Ela é o pior inimigo do dragão Nidhogg, com quem troca mensagens de ódio, que tem como intermediário um surpreendente mensageiro, o esquilo Ratatosk, que dia após dia percorre a árvore, desde as raízes até a copa, alimentando a sua rivalidade. Yggdrasil também alberga a cabra Heidrun, que se alimenta das suas folhas sempre verdes e produz o hidromel, a bebida preferida dos deuses e dos heróis de Valhalla. Por último, 4 veados chamados Dain, Dvalin, Dunir e Durator alimentam-se dos rebentos mais tenros da árvore do mundo. Aqui tem uma ilustração. Inúmeros animais habitam entre os ramos da árvore do mundo. É uma ilustração anônima. Tá aqui. Certo. E aqui do lado nós temos a serpente Nidhogg enroscada entre as raízes da Yggdrasil. É a ilustração de Arthur Rackham, 1910. Certo? Aqui no outro quadro diz que a maior parte dos nossos conhecimentos acerca da mitologia escandinava provém de 2 obras chamadas Eddas, que retomam séculos de tradição oral e são uma compilação das lendas nórdicas. A primeira é a chamada Edda Poética, um conjunto de poemas provavelmente composto por diversos escaldos, que são poetas escandinavos, né, entre os séculos 8 e 13. Neles inclui-se o relato da criação do mundo, do Ragnarok e de muitas outras vicissitudes dos deuses do panteão escandinavo. Aí também se narram as aventuras de heróis mortais, como a história dos Nibelungos, na qual aparecem Siegfried e o dragão Fafnir, que também já foi personagem de uma outra edição do Dragões e Criaturas Fantásticas. E a segunda é a Edda em prosa, composta pelo poeta irlandês Snorri Sturluson, no século XIII. Esta Edda retoma os mesmos temas que a anterior, mas tem como objetivo instruir nas formas e no uso da poesia nórdica, compilando os temas, a métrica e as metáforas a elas associadas. Aí tem uma ilustração aqui, é o grande Odin, rei dos deuses, representado na Edda de prosa do Instituto Magnusson Reykjavik no século XIII. É esse aqui. Essa é uma representação de Odin. E aqui do lado, uma representação das nonas, que reparam os danos causados por Nidhogg nas raízes de Yggdrasil. Litografia segundo Carl Emil Doppler, 1889. Aqui, as nornas, certo? Na dragonologia, a gente vai ver sobre a sociedade dos dragões na corte do pai dragão. Rodeado dos seus fiéis conselheiros, o pai dragão
zela com benevolência e imparcialidade pela comunidade de dragões. De Ocidente a Oriente, os dragões respeitam a autoridade e a sabedoria de suas decisões. Então esse é o pai dragão, tá vendo? Carinha de vovô, certo? Diz que o gosto dos dragões por enigmas e adivinhas é universal. Assim, a cada 10 anos, a corte do pai dragão é a sede de um acontecimento muito importante, a qual toda a comunidade acorre. Comunidade de dragões, claro. Um grande torneio de enigmas e charadas. Apenas uma vez na história, um humano participou nessas festividades. Tratava-se do mago Merlin, que conquistou o respeito dos dragões graças aos seus incríveis conhecimentos de magia. Há quem afirme que conseguiu vencer todos os dragões concorrentes e ganhou o concurso, mas se foi isso que aconteceu, nunca houve um dragão que o reconhecesse. Ou seja, os dragões não querem saber de dar o braço torcer. Muito bem. Embora a maioria dos dragões pareça ter uma existência solitária, na verdade fazem parte de uma sociedade hierarquizada, organizada em torno de um local particular, a corte do pai dragão. Este, que muitas vezes é um ancião, né, já que é pai de todo mundo, é considerado mais sábio pela sua comunidade e todos lhe devem obediência. Rodeia-se de um grande conselho de dragões experientes que, no momento da sua morte, tende a designar um sucessor. Aqui a outra página. Diz que a maior parte dos dragões passa pouco tempo na corte do pai dragão. Apenas se alojam aí durante alguns anos, no final da adolescência, para se iniciarem no conhecimento das regras que devem ser respeitadas entre os dragões na magia e nos rituais que lhes são próprios. Os humanos dispõem de pouca informação acerca desta aprendizagem e ignoram a natureza exata das tradições dos dragões. No entanto, sabe-se que uma das etapas mais importantes da vida do jovem dragão é a atribuição do seu nome secreto. Até morrer, ninguém, além dele próprio e do pai dragão, o conhecerá o nome dele, né? O pai dragão também se encarrega de cuidar das jovens fêmeas. Aconselhado pela sua companheira, é ele que determina o momento em que estão suficientemente maduras para se poderem entregar ao jogo da sedução. Tá. Depois de realizar uma cerimônia repleta de inúmeros rituais, a jovem será declarada adulta e a partir desse momento pode procurar um companheiro. Esse momento também marca o fim da sua vida na corte do pai dragão, que abandonará quando tiver escolhido um de seus pretendentes. Tá bom. Só depois que tiverem adultas. E os jovenzinhos, os machinhos também não têm essa restrição, não é? Ao longo de toda a sua vida, os dragões podem regressar à corte do pai dragão se existirem desavenças com algum de seus congêneres, uma vez que o pai dragão é o único que pode decidir uma disputa entre dragões. Qualquer que seja a sua decisão, será respeitada por toda a comunidade. Certo? O local onde se encontra a corte do pai dragão é um dos segredos mais bem guardados do mundo dos dragões. São poucos os humanos que o conseguiram descobrir, e ainda menos os que regressaram dele com vida. E circula o rumor persistente de que o pai dragão e seus séquitos se escondem no coração de um enorme vulcão entre rios de lava e cavernas ardentes. É aí, neste ambiente sufocante, que para eles é acolhedor, onde tem lugar a educação dos jovens, o acasalamento e os rituais de vida dos dragões que são interditos aos humanos. Né? O pai dragão e sua corte esconde-se no coração ardente de um vulcão ativo, quadro de Jonathan Barry de 1996. Tá aqui o coisa, tem até um dragãozinho voando ali, se vocês perceberem, ali no cantinho, certo? E no Bestiário Fantástico temos um ser que quase todos conhecem, né? Porque vem da mitologia grega também, né? Que é o Cérbero. O Cérbero é o guardião impiedoso dos infernos. Este cão tricéfalo, muito conhecido na mitologia grega, aterrorizava tanto mortos como vivos. Embora um bolo de mel ou um toque de lira chegasse para o apaziguar. Então, tá aqui. Isso faz lembrar, né, que foi a música que usaram no filme do Harry Potter para adormecer o dragão. Eles podiam ter levado também um pão de mel para quando o Cérbero acordasse. Um guardião aterrador. Monstruoso filho do gigante Tífon e da mulher serpente Equidna, Cérbero tinha a aparência de um cão colossal dotado de várias cabeças.
Embora normalmente se diga que tinha 3, Hesíodo afirmava que tinha 50 e Horácio atribuía-lhe mais de 100. Esse povo adora exagerar as coisas, né? Mas tudo bem. Como é que vai caber 100 cabeças num cão? Me diga. Só se forem pequenininhas, né? O seu pescoço estava coberto de serpentes eriçadas e as mandíbulas exibiam presas negras e afiadas, das quais escorria uma baba tão nociva como o veneno de uma víbora. Segundo alguns autores, Cérbero também possuía uma cauda de dragão. Os seus uivos ensurdecedores espalhavam terror na entrada dos infernos. Aqui tem uma ilustração de Cérbero, guardião dos infernos, por Peter Connolly. Ó, vocês já viram, né? Então tá. Segundo a mitologia grega, na entrada dos infernos habitava Cérbero, um guardião inflexível. O deus Hades tinha incumbido a este gigantesco cão de 3 cabeças a tarefa de zelar dia e noite pelo reino das sombras, né? Não deixar ninguém entrar sem convite, sem estar morto, digamos assim. O terrível cão vivia numa gruta nas margens da Estígia, a lagoa do esquecimento. Na verdade é Estige e é um rio, se eu não me engano, que constituía a entrada do reino dos mortos. Cérbero apenas deixava entrar os defuntos. Se um mortal se arriscasse a passar, era despedaçado sem piedade. A besta também evitava que os mortos fugissem da sua última morada. Aqui temos a outra página, que diz: no entanto, Cérbero nem sempre se mostrou à altura da sua reputação, e vários mortais e heróis conseguiram furar a sua vigilância. Assim, a bela Písique, a quem Afrodite havia encarregado de ir buscar Perséfone, senhora dos infernos, enganou o monstro oferecendo-lhe um bolo de mel. O herói Enéas também se aproveitou da gula do canídeo e atirou-lhe um bolo com soporíferos, preparado pela Sibila de Cumas, uma profetisa. Cérbero engoliu sem mastigar e adormeceu de imediato, deixando o caminho livre ao herói. Orfeu encantou Cérbero tocando lira, e assim conseguiu, por 2 vezes, juntar-se à sua amada Eurídice nos reinos dos mortos. No entanto, não há dúvida de que foi Hércules quem derrotou Cérbero de um modo mais humilhante, digamos assim. Um dos 12 trabalhos confiados ao herói pelo rei Euristeu consistia justamente em apoderar-se do cão infernal, e Hades exigiu que Hércules não usasse qualquer arma. Sem se deixar impressionar com a aparência do animal, o herói atirou-se a ele e fechou-lhe a mandíbula com as mãos. As mandíbulas. Como que ele fechou as 3? Até quase o asfixiar. Assim, não teve dificuldade em o levar para Micenas. O cão ficou envergonhado, mas regressou ao seu posto depois de Hércules ter conseguido a sua façanha. Eu gostaria de saber como é que ele conseguiu fechar as 3 bocas com as mãos, mas tudo bem. Hércules dominou o terrível Cérbero sem dificuldades. Mármore do século XVI na Vila Loredan, em Veneza. E aqui em cima, ninguém podia atravessar a lagoa Estígia sem Caronte, que é aquele carinha que dirigiu o barco para levar os mortos pro Hades, né? O barqueiro das sombras. Além de Cérbero, os infernos eram guardados por Caronte, um ancião irracível vestido com farrapos. Tinha a tarefa de ajudar os defuntos a atravessarem a lagoa Estígia, que para mim era um rio e se chamava Estige, mas tudo bem, com a ajuda do seu barco. Para poderem pagar o preço da viagem para o outro lado, os gregos eram sempre enterrados com uma moeda na boca. Caronte apenas estava autorizado a conduzir os mortos, mas atravessar a lagoa. Devido a esta infração, o barqueiro foi encarcerado durante 1 ano. Coitado, nem era culpa dele, né, poxa. Mas então é isso. E esse foi mais uma edição do Dragões e Criaturas Fantásticas. Até o próximo vídeo.